Olá, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nesse momento em que a gente se reúne aqui para o Evangelho no Lar, deixando a nossa aguinha aqui do lado, pode ser no copo, na garrafinha, pedindo à espiritualidade amiga que possa nos auxiliar a fluidificar essa água para atender alguma necessidade específica nossa ou de alguém da nossa casa que esteja precisando. Vamos iniciar fazendo a nossa prece? Fechando os nossos olhos para melhor concentração, colocando na nossa tela mental a figura amiga, carinhosa do Mestre Jesus, e que possamos, nesse momento, nos dirigir a Ele. Amigo e Mestre Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade de refletir sobre os ensinamentos deixados por Ti aqui na Terra e que chegam a nós através do filtro da doutrina espírita, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos, que nós possamos levá-los para o nosso dia a dia, que nós possamos vivenciar o teu amor, a tua paz, onde quer que estejamos. Que as lições de hoje possam nos auxiliar nesse sentido. Que assim seja. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar sobre o livro Episódios Diários. E eu escolhi o capítulo 36. Esse é um livro de autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, e o capítulo 36 ele fala sobre o caminho da serenidade. Todos nós precisamos trilhar esse caminho, né? Pois então, nesse capítulo, Joana vai nos trazer que todo homem sábio é sereno. A serenidade é a conquista que se consegue com esforço pessoal e passo a passo. E é muito interessante essa colocação dela, porque a gente vê em vários personagens, né, várias figuras que passaram já por esse caminho e que nos servem como referência. Por exemplo, a gente poderia pensar na conquista que uma pessoa muito especial fez, uma pessoa muito especial ao nosso coração, que é justamente o apóstolo Pedro. A conquista dessa serenidade a gente pôde acompanhar através das diversas narrativas que a gente recebeu sobre ele. E se a gente prestar atenção, vai perceber que ele teve fases. Então, eu penso que ele é um bom exemplo desse esforço pessoal para alcançar a serenidade e a sabedoria. Veja só, que Pedro, apesar de amar o Cristo, logo no início ele tinha ainda um entendimento muito limitado da mensagem. Quando ele diz, por exemplo, que tinha dificuldade em orar, está lá no livro Boa Nova, que na oração ele pedia para Deus resolver algumas questões materiais, mas ele não entendia por que que não estava dando muito certo. Ou então, quando ele nega o Cristo, quando o Cristo é preso, são as fases que ele passa. Ou ainda logo no início do trabalho dele de assistência, em que ele tinha dificuldade em entender aquelas pessoas que ele considerava de má conduta, principalmente se aparecia um ex-publicano doente para ele atender, ou uma ex-prostituta, um ex-ladrão, esse tipo de coisa. Ele tinha dificuldade em superar o preconceito. E tem várias passagens com essas narrativas que a gente encontra em alguns livros, livros de Amélia Rodrigues, livros de Humberto de Campos, principalmente Boa Nova. E tem vários capítulos falando de Pedro, para a gente ir acompanhando essa trajetória dele na busca pela sabedoria e pela serenidade. Uma coisa está conectada à outra. E em todos os momentos, o Cristo vinha até ele para lembrar do compromisso que era dele, mas é nosso também, em auxiliar justamente as pessoas mais complicadas. E essas coisas que a gente às vezes até sabe, gente, mas tem dificuldade de colocar assim 100% na prática, né? Principalmente nas nossas famílias, quando alguém nos irrita, quando alguém nos causa desconforto, e daí de repente essa pessoa vem e nos pede ajuda. Quanta dificuldade nós temos em vencer essa resistência e estender a mão. Mas quando a gente acompanha a história de Pedro, a gente sabe que lá no final ele já tinha alcançado um novo patamar de serenidade, de sabedoria. E aí a gente se pergunta qual que é a receita para chegar nesse nível.
Joana vem trazer para a gente. Joana de Ângeles nos diz que é com esforço pessoal e persistência. Ela fala pequenos desafios que são superados, irritação que a gente já consegue controlar, desafios emocionais corrigidos, vontade bem direcionada e ambição freada são experiências para a aquisição da serenidade. Agora, para superar esses desafios emocionais, é preciso antes um esforço para reconhecer, afinal, o que é que tira a nossa paz, o que que nos impede de chegar na serenidade. E mais, por que que isso acontece e o que a gente poderia fazer para não perder essa serenidade? Porque a gente ainda reage muito, vai muito no impulso das emoções. E geralmente nós temos dificuldade de separar o evento em si e a emoção que a gente sente diante daquele evento. Vocês já notaram, por exemplo, que uma mesma coisa, a depender do momento que acontece, pode não significar nada ou pode deixar a gente muito bravo? Só para dar um exemplo, né? Às vezes, a gente se vê numa situação em família que alguém nos fala alguma coisa que a gente não gosta, que mexe assim com algum defeito que a gente tenha, que a gente quer esconder. A depender do momento, a gente pode nem ligar. Se é um momento assim, mais descontraído, né? Em que você está com poucas pessoas, são pessoas de confiança, a gente não tem problema com isso. Enquanto que, se tiver diante de mais pessoas, pessoas desconhecidas, a gente pode ficar muito bravo diante dessa situação. E aí, gente, é bom pensar que também não é possível suprimir totalmente as emoções. Falar assim, eu não vou sentir emoções fortes mais. Até porque as emoções fazem parte da nossa biologia, não tem como você falar assim, eu não vou mais sentir raiva. Todo mundo sente em alguns momentos, né? Eu não vou mais me exaltar, agora eu vou ser serena, eu vou falar aquele tom de voz baixinho para o resto da minha vida. Isso não dá, gente. Por quê? Porque em muitos momentos nós somos tomados pelas emoções. E até porque essas emoções, elas servem para que a gente se conheça melhor. Só para dar um exemplo, quando a gente sente raiva de alguém, não é necessário a gente colocar aquele sentimento para levar para uma ação. Eu tenho raiva, então eu vou tentar ofender, prejudicar aquela pessoa. Não, mas dá para a gente analisar aquela raiva, ver por que que aquela raiva está acontecendo. De preferência, sem ficar pensando, eu fico com raiva porque fulano me irrita, fulano é chato, mas ao invés disso, ver o fato isolado, não tentar colocar rótulos na pessoa, mas ver o que que ela fez que despertou a nossa irritação, certo? E aí, dessa forma, a gente talvez identificando o fato que irritou, surge a possibilidade da gente conversar com aquela pessoa e talvez resolver o problema. Falar, olha, tal coisa me irritou, por quê? Porque eu tinha uma expectativa diferente, eu achava que você ia fazer diferente e você não fez, e aí eu fiquei aborrecida. E aí eu gostaria que você tentasse fazer de tal forma, muitas coisas, muitos exemplos a gente poderia dar. Por exemplo, olha, filho, às vezes, né? Ou então pessoa que mora com a gente, de uma forma geral. Pode ser filho, marido, irmão, que, vamos supor, essa pessoa tem o hábito de colocar a toalha molhada em cima da cama. E é uma coisa que nos irrita. A gente pode chegar para essa pessoa na hora da irritação e falar assim: você é um desleixado, você sempre coloca a toalha molhada em cima da cama. A pessoa vai reagir como? Na defensiva, naturalmente. E isso pode descambar para coisas bem piores, uma discussão, uma briga, etc. Mas se a gente chegasse e falasse assim: olha, fulano, a toalha molhada em cima da cama, ela molha o lençol, ela molha o colchão. Então, eu fico um pouco incomodado, porque eu gostaria
eu tinha uma expectativa que essa toalha molhada ficasse num lugar onde ela vai poder secar. Então, daria para você, quando usar a toalha, você devolver no banheiro, ou você estender no varal, qualquer coisa assim. A pessoa vai olhar, vai reconhecer a situação e falar: ah, não, realmente, eu acho que eu posso fazer isso. Foi resolvido o problema com serenidade. Então, se a gente identifica a irritação e o que causou a irritação, ao invés de pensar, eu me irrito com fulano porque ele é desleixado, não, a gente pensar, eu me irrito toda vez que eu vejo a toalha molhada em cima da cama. Aí eu foquei no fato. E aí a gente vai conseguindo resolver os problemas com serenidade. É isso que Joana está trazendo para a gente. E ela vai trazer ainda mais quando ela diz que um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo exatamente o que deseja da vida. Nós não chegamos lá ainda não, né? Ela está colocando aí um ideal a ser atingido. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Quem é sereno se torna agradável para as pessoas em volta. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. A gente se apega a pessoas serenas, né? O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação e ao desequilíbrio. E essas palavras de Joana podem ser ilustradas através de uma lenda oriental que conta o seguinte, olha, que tinha um monge que ele morava num mosteiro em uma cidadezinha lá no interior da China. E em um determinado momento, ele é acusado, um monge, gente, morava num mosteiro, ele foi acusado de engravidar uma moça. Na verdade, não era ele, é lógico, né? A moça, ela tinha um namorado, mas quando ela ficou grávida, ela não quis incriminar o namorado. Por quê? Para ele não ser punido pela família dela, né? E aí ela acaba inventando que o pai da criança era o tal do monge. E aí, quando a criança nasce, o que que a família faz? Pega a criança e leva para o monge tomar conta. Fala, olha, toma, é seu filho, ela já contou tudo. E aí o monge, né, naquela situação, ele fala, tá, então tá, né? E pega a criança e vai cuidar daquela criança. E as pessoas da cidade, algumas delas se afastam do monge, né, porque acha que ele não era digno e tal, mas muitas pessoas acreditavam nele, acreditavam na integridade dele, e aí começam a ajudar ele a cuidar daquela criança, levam doações e tal, e aí ele vai cuidando dessa criança. O tempo passa e um ano depois a moça não aguenta, ela não suporta o peso na consciência, gente, de ter acusado injustamente o coitado do monge. E acaba contando para a família que o monge não era o pai da criança. E a família fica morta, né? Se desespera, vai lá, pede desculpa, conta para a cidade toda que tinha sido um engano e vai lá no mosteiro e fala: Olha, seu monge, então devolve a criança aqui. E aí a gente para e se pergunta: se acontecesse conosco, alguém vem, nos acusa, entrega a criança, a gente passa um ano cuidando daquela criança, e aí, tempos depois, a pessoa vem e fala: não, foi um engano, me devolve aqui a criança. Cada um pensando aí no que faria, mas sabe o que que o monge faz? Ele olha e fala: ah, é? Tá, então tá. E pega e devolve a criança. Gente, absolutamente ele não se abala, não perde a serenidade. Ele não tentou mudar o ponto de vista da família, ele não protestou acusando o quanto que ele tinha sido injustiçado, não. Ele, naquele momento em que a criança foi entregue, ele olhou para a necessidade de cuidar da criança. E quando vieram buscar de volta, ele simplesmente entregou. Não cobrou afeição e não cobrou compreensão. Mas, por sua vez, ele se manteve sereno, fazendo aquilo que ele achava que era o certo. Será que a gente consegue se manter sereno, fazendo aquilo que a gente acha que é o certo, apesar da opinião e do julgamento externo das pessoas? Ou quando alguém vem com excesso de críticas, a gente se abala e já quer abandonar a tarefa. Ou quando vem alguém com excesso de elogios, a gente fica vaidoso e quer abandonar a tarefa, porque ela acha que acha que ela é pequena demais para nós. Gente,
Eu acho que isso, esse nível de serenidade desse monge da historinha, é o que a gente ainda vai chegar daqui a muitas encarnações, porque geralmente nessas horas a gente se deixa mesmo dominar pelas emoções, mas já é um treino. Esse tipo de história faz uma proposta para que a gente comece desde já a trabalhar para chegar nesse nível, porque sem fazer nada não chega, né? E olha o que Joana de Ângeles fala. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada. Quer dizer, a gente faz de tudo para conquistar a serenidade, não pode entregar assim barato, não, gente. A gente não deve jogar fora essa paz por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima que ninguém toma. Uma vez que a gente conquista a serenidade, a gente deve olhar para ela como uma pedra preciosa. Não deve entregar essa serenidade à toa, por pouca coisa. É isso que Joana está nos dizendo. Nós estamos temporariamente na posse desse corpo, justamente para lapidar esses tesouros. E se a gente não fizer pelo menos uma conquistazinha, pequena que seja, nessa encarnação, nós vamos sair dessa encarnação tão pobres quanto nós chegamos, sem nenhuma conquista verdadeira para a nossa alma, né? O filósofo Sêneca, só para ter uma ideia de como a filosofia ela anda junto com a doutrina espírita, né? Aliás, o espiritismo é ciência, filosofia e religião, então vale a pena citar esse filósofo que era amigo de Paulo de Tarso, naqueles dias em que Paulo estava preso lá em Roma, ele dizia que nós devemos trabalhar para que os nossos defeitos morram antes de nós. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, vai ter um determinado ponto na nossa vida em que os defeitos já vão ter morridos. E aí a gente vai alcançar realmente a serenidade. E se encaixa perfeitamente na definição de Kardec quando ele define o verdadeiro espírita, que é aquele que se esforça dia após dia para afastar as más inclinações. Aquele que tenta fazer a sua revolução moral, aquele que a cada dia tenta estar um pouquinho melhor do que no dia anterior. E Joana também vai falar nesse sentido no texto dela, prosseguindo: diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo você em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. Sempre vai ter, gente. São as nossas provas, são os nossos professores de serenidade. E ela fala: não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Elas constituem teste à tua paciência e à tua serenidade. Jesus já dizia para a gente sacudir o pó da sandália. Ou seja, não pegar para nós aqueles sentimentos negativos que as outras pessoas possuem, né? A gente pegar o que tiver de melhor e o que tiver de pior a gente sacode para fora. E aos poucos, com o controle das reações, a gente vai deixando de ter essas emoções tão fortes, tão fora de controle e vai ficando mais natural, vai nos dando uma serenidade cada vez melhor. E essa conquista a gente vai perceber no nosso Pedro, lá mais adiante, né? No livro Paulo e Estevão, quando a gente vê, ele recebe, por exemplo, tem uma ocasião em que ele vai receber Estevão, doente, lá na casa do caminho. Pedro já se dedicava a cuidar dos doentes, a pregar a palavra de Jesus nessa casa do caminho que ele montou juntamente com Tiago. Só que na ocasião em que Estevão chega, não tinha nenhuma cama para colocar os doentes. Todas as camas estavam ocupadas. Aí Tiago fala assim: olha, Pedro, não vai dar, não tem mais vaga, não dá para receber esse doente. Mas Pedro, gente, ele já estava sereno, ele já estava aceitando a missão dele e na tranquilidade, sem se desesperar, falando assim: ah, meu Deus, não dá para receber mais ninguém. Não, ele fica tranquilo. Ele fala assim: olha, Tiago, Jesus recomenda que a gente dê assistência a todos.
E aí ele recebe Estevão, doente, vai cuidar com dedicação de Estevão, e no fim das contas, Estevão se cura e ele foi um dos maiores colaboradores de Pedro. No curto tempo em que ele passou com Pedro, lá na Casa do Caminho, foi um dos maiores colaboradores e pregadores da mensagem de Jesus. E Joana, lá no finalzinho do capítulo, ela vai dizer para a gente o seguinte: que a gente se exercite com as situações difíceis, para que mais seguro a gente possa enfrentar os testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. O que acontece, gente? Às vezes, por coisas pequenas, a gente já se irrita. Quando a gente vai se treinando para tratar as coisas pequenas com serenidade, talvez venham dificuldades ainda maiores. Mas o que? São lições mais avançadas para a gente. À medida que a gente vai conquistando essa serenidade, também vai se capacitando para enfrentar situações que vão trazer novas lições. E de lição em lição, então, é que a gente vai crescer. Essa é a nossa proposta evolutiva. Então, que nesse Evangelho no Lar a gente pense a respeito disso, sobre o caminho que a gente está trilhando aqui na Terra, a conquista dessa serenidade, que com certeza também vem acompanhado da nossa paz de espírito, da nossa felicidade aqui na Terra. Uma felicidade que não é plena, porque a felicidade não é deste mundo, né? Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porém, é possível sim a gente conseguir a felicidade ainda aqui durante a encarnação, com a paz de espírito e a serenidade. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento do Evangelho? Fechando os nossos olhos e pedindo à espiritualidade amiga que esteja conosco, nos assistindo, nos auxiliando, nos inspirando nos desafios da vida. Que nesse momento possa fluidificar nossa água, nos trazendo saúde, paz e serenidade. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Evangelho no Lar e até a próxima oportunidade.